Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí sem ir pra escola, né? Sem ir na igreja, que faz tempo que eu não vejo vocês por lá. Que saudade que eu tava de vocês, de falar com vocês, né? Mas que bom que Deus preparou essa tecnologia, né, pra gente poder tá aí chegando um pouquinho mais pertinho de vocês e a gente poder trazer aqui a mensagem da revista para vocês estarem estudando também, porque é muito importante estudar a palavra de Deus, estudar, estar na escola bíblica, saber o que Deus tem pra gente, aprender mais de Deus, né? Que bom que Deus preparou alguém muito inteligente, com muita sabedoria, para ter aqui um dispositivo para a gente poder estar mais pertinho, não é mesmo? A gente está passando por uma situação aí bem difícil, que não pode estar na igreja, que não pode estar em aglomeração de pessoas, mas Deus preparou um jeitinho para a gente poder estar junto e poder estudar um pouquinho a palavra de Deus, não é mesmo? Que bom que a gente conseguiu dar um jeitinho. Eu vou passar a lição da escola bíblica para vocês, tá? A gente já tá na lição 3. Uma pena a gente não ter conseguido ver a lição 1 e a lição 2, porque todo esse trimestre são umas lições muito importantes, bem interessantes, sobre batismo no Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre conhecimento, saber quem é Deus. E eu acredito que vocês estão crescendo e assim a cada dia vem surgindo perguntas e mais perguntas sobre como, quando, porquê, de coisas que acontecem. E essa revista vai ajudar muito vocês crescerem na graça e no conhecimento, né? Porque a palavra diz assim que nós temos que crescer na graça, mas também diz assim que nós temos que crescer no conhecimento da palavra de Deus, né? De ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, saber aí o que Deus deixou para nós, né? Então, hoje a gente vai ver a lição de número 3. Eu acredito que vocês já estão fazendo devocional, né, todos os dias. Que bom, eu fico muito feliz com quem fez. Quem não fez, corre lá e vai dar uma lida antes de ver a aula, né? Porque vai estar falando aqui todos os dias dessa semana sobre sabedoria, sobre conhecimento, né? É muito importante vocês estarem fazendo devocional, tá bom? E a nossa lição ela vai estar toda baseada em Colossenses capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz assim, ó: o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus, né? Então, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, né? O que a gente vai ver nessa lição é que toda a sabedoria, ela vem de Deus e que nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos dê a sua sabedoria, como fez Salomão, né? Que está lá no livro de Crônicas, capítulo 1, do 7 ao 8, onde Salomão, ele pediu sabedoria para o Senhor. Ele fez um grande holocausto, ele sacrificou para o Senhor, ele fez um sacrifício grande, onde envolveu muita gente, e ele fez aquilo ali de coração puro. E aí, ali, Deus se agradou tanto daquela atitude que ele teve, tanto que Deus falou assim: Salomão, pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. Olha só, hein? Olha só que sabedoria de Salomão, gente. Que sabedoria. Ele foi sábio, sabe por quê? Porque ele pediu mais sabedoria para Deus. Ele falou: Senhor, eu quero ser sábio, para que eu venha governar, para que eu venha reinar, Senhor, como o Senhor gostaria que eu fizesse. E ali Deus concedeu para Salomão
sabedoria. E a Bíblia diz assim que não existiu tal rei que fosse mais sábio do que Salomão. E aí, o que a nossa lição vai falar? A nossa lição aqui tá escrito assim, ó, conhecendo mais de Deus, né? E o que a gente precisa fazer para conhecer mais de Deus? Tá escrito assim, Oséias capítulo 6, verso 3. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Assim, o profeta Oséias declarou sobre o desafio de se relacionar com Deus. Como conhecer um Deus tão imenso comparado à nossa pequenez? A gente é tão pequenininho, né? E como que a gente vai saber a grandeza de Deus? Como que a gente vai saber que Ele é tão grande? Eu acho que a gente nunca vai saber que tamanho que Ele é, que tamanho que é a grandeza e a ciência de Deus. Olha só, como não existe possibilidade. A nossa pequenez, nós somos seres tão pequenos que não somos capazes de imaginar o quanto Deus é grande, né? E por isso que o profeta, ele discorre que é um conhecimento que nunca se esgota, que não tem fim, é conhecer e prosseguir em conhecer. Quer dizer, nós vamos estudar, e a gente ainda não vai saber que tamanho que é esse conhecimento do nosso Deus. Olha que maravilhoso, né? Segundo o pastor Ezequias Soares, em sua participação na obra de teologia, que fala, né, que é uma participação do pastor, né, Ezequias, saber algo sobre uma pessoa não é a mesma coisa que conhecê-la. Para conhecer alguém é preciso ter relacionamento e conhecimento de Deus. Depende de relacionar-se com Ele. É verdade. Olha só, como que nós possamos conhecer apenas um pouquinho de Deus? Nós precisamos nos relacionar com Ele, estar perto de Deus, estar próximo do Senhor, para que a gente possa conhecer. E como a gente vai fazer isso? A gente tem que ir na casa dele, a gente tem que conhecer a palavra dele, saber do que ele gosta, o que ele gosta que a gente faz, né? Para ilustrar para vocês, como que é conhecer Deus? Olha só, quando nós temos um amigo, a gente vai na casa dele, a gente chama ele para vir na nossa casa, a gente tem contato com os pais do amigo, o amigo tem contato com os nossos pais, a gente sabe do que ele gosta de comer, a gente sabe do que ele gosta de brincar, que tipo de coisa que ele gosta de ler. E a gente tem o quê? Um relacionamento de como essa pessoa é. A gente precisa se relacionar, isso chama relacionamento. E aí, nós vamos saber o que essa pessoa gosta. E assim, a mesma coisa é o Senhor. Nós precisamos convidar o Senhor para estar conosco, estar na nossa casa, falar com Ele, contar para Ele o que a gente gosta, pedir para o Espírito Santo nos revelar em sabedoria como nós devemos agir, o que nós devemos falar, como nós devemos falar, né? E aqui relata também outra observação importante. O que conhecemos de Deus é fruto da sua revelação na palavra. Jó, capítulo 5, 39, que é na criação. Romanos, capítulo 1, verso 20. Salmos 19, capítulo 19, verso 1. E por intermédio de Jesus. Quer dizer, o que nós sabemos de Deus é na criação e através de Jesus, que foi o que Jesus deixou pra gente, né? Que temos lá em Jó, capítulo 12, verso 45 e Colossenses 2,9. Para auxiliar neste conhecimento, Deus agracia algumas pessoas na igreja com o dom da palavra da ciência. Esse dom tem a ver com o conhecimento mais apurado de Deus, do Evangelho e da aplicação do Evangelho no viver cristão.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que não foi um espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Então, quer dizer assim, que não é o espírito deste mundo que foi nos dado, mas foi o espírito mandado por Deus, que vai nos orientar, que vai nos dizer como a gente deve agir, como a gente tem que fazer. E assim, para ilustrar também assim um pouquinho, a nossa vida ela é cercada de decisões e por isso a gente precisa ter sabedoria para tomá-las. Como é? O que é decisão? Tia Fernanda, o que é decisão? Como? O que você quer dizer com isso? Todos os dias a gente tem que tomar decisões. Decisão de chegar no horário, decisão de não mentir, de falar a verdade, né? O que é decisão? Decisão de ser verdadeiro, de tomar algumas atitudes. Eu vou obedecer? Eu não vou obedecer? Então, essas atitudes são tomadas de decisões, que vocês tomam decisões todo momento, do que fazer em todo tempo. Imagina só, pra gente que é adulto já é difícil tomar essas decisões. Eu fico imaginando para vocês que estão crescendo aí, dizendo por quê, quando, como, por que isso aconteceu, por que a minha vida é assim, por quê, né? Então, o conhecimento, conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, ler o que Deus nos deixou, é muito importante, porque ali tem o início de tudo, como tudo foi criado, né? E ali vocês vão tirar todas as respostas que vocês precisam saber. E o mais interessante é que quando vocês são ensinados, quando vocês estudam, quando vocês aprendem, vocês também conseguem ensinar outras pessoas, né? E é muito importante que vocês aprendam hoje, para que quando vocês forem assim da minha idade, da idade da tia Ivane, da tia G, né? Vocês vão conseguir também ensinar outras pessoas. Olha que legal. Outras crianças. Que maravilhoso, não é? E é assim, é um ciclo da nossa vida. E um dia, hoje eu sento para ensinar vocês e amanhã vocês sentam para ensinar outras pessoas. Olha que legal. E é assim que a gente precisa fazer. Aqui também, vamos lá para a revista de novo. Conhecendo para ensinar, né? Que é o que eu tô falando aqui para vocês. A tarefa de ensinar aos outros sobre as verdades profundas da fé é uma tarefa muito especial, independentemente da idade ou das funções que ocupa na igreja. Todos nós fomos chamados para ensinar as verdades do Evangelho de Cristo a todas as nações. Olha só como que é importante, viu? Tá falando o que eu tô dizendo para vocês, que hoje vocês aprendem para ensinar amanhã. Aqui, tá dizendo em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20. E para essa tarefa é preciso dedicar-se em conhecer antes de ensinar. Como é que você vai ensinar alguma coisa se você não aprendeu, se você não estudou? Não tem jeito, você precisa conhecer, você precisa ler, você precisa saber aonde buscar. Porque às vezes também você não pode buscar em qualquer lugar, você tem que buscar aonde é real, né? Que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra verdadeira e é a palavra que Deus nos deixou. Foi escrita e revelada por pessoas capacitadas para que hoje nós viéssemos a estudar e passar para todos. Na igreja, Deus tem dado o dom da palavra da ciência para algumas pessoas. Mesmo que nós não tenhamos este dom, podemos desfrutar dele através da comunhão que mantemos uns com os outros na igreja e ali sermos ensinados sobre verdades profundas do Evangelho. À medida que aprendemos com aqueles que dispõem deste dom, podemos transmitir o conhecimento aos outros, como aconselhou o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, dizendo: tome os ensinamentos que você me ouviu
dar na presença de muitas testemunhas e entregue-se aos cuidados dos homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Caro pré-adolescente, você tem se preocupado em buscar o conhecimento necessário para ensinar? Alguns conselhos úteis são frequentar a escola dominical com regularidade, meditar na palavra de Deus, estar nos cultos de ensino e pedir a Deus o dom da palavra da ciência para que você possa conhecer de forma mais profunda as verdades do Evangelho. Caso não tenhamos esse dom, vale a pena desfrutar dele na comunhão mantida na igreja, onde os dons manifestos na vida de um irmão edificam os outros, e assim crescemos como corpo de Cristo. Olha só a responsabilidade que você, pré-adolescente, tem. Você tem que aprender para você poder ensinar. Olha que responsabilidade que o Senhor nos deu, não é mesmo? E como tem sido? Você tem buscado? Você tem lido a Bíblia? Você tem ido para a escola bíblica? Agora que eu quero saber, hein? Tudo bem, vamos lá. Até, olha só, tem uma passagem também que fala, olha só, de acordo com o conhecimento, que aqui, ó, revelando os mistérios de Deus, os discípulos a caminho de Emaús passaram por uma experiência em que os olhos viam o peregrino, mas não enxergaram a Cristo, Filho de Deus. Lucas, capítulo 24, 13, 35. Assim como os discípulos estavam desapercebidos da presença do Mestre, entre eles, nós também muitas vezes não percebemos a presença de Deus ao longo da nossa caminhada. O dom da palavra da ciência tem a capacidade de nos trazer a revelação da sua doce presença ao longo do caminho. Olha só que interessante. Aqui, essa lição hoje, a gente está aprendendo o que é o dom da ciência, né? Tem algumas pessoas que já têm esse dom de sabedoria da palavra. Mas mesmo se você não tiver esse dom, mesmo assim, você pode aprender. E mesmo assim, você pode ter facilidade em ensinar as outras pessoas. Aqui nessa passagem que eu acabei de ler, existiam 2 discípulos descendo, caminhando a caminho de Emaús, e os olhos viam um peregrino, mas por falta de conhecimento, eles passaram desapercebidos e não viram que aquele peregrino que estava andando com eles era Jesus, e passou despercebido, né? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, Jesus estava ali com eles e eles não sabiam que Jesus estava ali. Olha só, se eles soubessem que era Jesus, olha só, né? Que coisa. Talvez eles poderiam ter conversado mais, talvez eles poderiam ter perguntado para Jesus quanta coisa, tirado todas as dúvidas de como foi, né, até ali, mas eles não sabiam, porque faltou o quê? Faltou conhecimento, né? Voltando aqui para a lição, afirma que a palavra da ciência é, na verdade, um modo sobrenatural de revelar as coisas da mente de Deus, desconhecidas do homem natural. Quem está afirmando isso, foi Elianai Cabral, em sua obra Movimento Pentecostal, As Doutrinas da Nossa Fé. Está no CPAD de 2011, na página 48. Então, o Elianai aqui está afirmando que a palavra da ciência é, na verdade, um modo sobrenatural de revelar coisas da mente de Deus. Olha só, então, o dom da ciência é um modo sobrenatural de revelar coisas da mente de Deus, desconhecida do homem natural, que acontece pela operação do Espírito Santo. Ó, o dom da ciência é o dom do Espírito, um dom dado pelo Espírito Santo, dado por Deus,
mas pela operação do Espírito Santo. Opa, ufa! Vamos lá, vamos continuar lendo. Entretanto, as revelações dessas coisas da mente de Deus não são contrárias às Escrituras Sagradas. Então, assim, mesmo sendo profeta, olha só para vocês entenderem, que o profeta, ele vai profetizar, mas ele também não pode profetizar algo que não está na palavra de Deus. Os profetas existem, profecias existem, mas elas têm que ter coerência, elas têm que ser baseadas na palavra de Deus. Então, assim, pode ir lá profetizar alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que está escrito na Bíblia, que foi a revelação que Deus nos deixou? Não, né? Claro que não, claro que não. Tem que ser coerente. Então, crianças, olha só, quando vocês ouvirem alguma profecia de alguém, peraí, tá na palavra? É baseado no que eu aprendi na escola bíblica? É baseado no que eu aprendi na Bíblia, lendo a Bíblia? Se é baseado, se for coerente com a palavra de Deus, aí vocês recebem. Agora, se não for coerente, se for algo que vocês perceberem que não tá muito assim parecido com o que Deus ensinou, que o Espírito Santo de Deus revela pra gente, corre misturado com foge. Então, assim, ó, as revelações dessas coisas da mente de Deus não são contrárias às Escrituras Sagradas, que é revelação plena da vontade soberana de Deus. Qualquer revelação que seja além, aquém da palavra de Deus revelada é falsa e perigosa e deve ser rejeitada pela igreja. Olha só. Aqui, aí tem mais um pouquinho aqui. Vamos ler aqui mais um pouquinho. Revelando conhecimento para a vida. Olha só, aqui tá uma passagem que fala assim, ó. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Jó, capítulo 10, verso 10. A vida proposta por Jesus não é uma vida qualquer, mas uma vida plena, cheia de significado e sentido. Uma vida abundante, como consta em outras versões da Bíblia. Essa vida também depende do conhecimento das Escrituras. O mesmo Cristo afirmou que a falta desse conhecimento leva ao erro. Olha só, quando a gente falou lá no início, lá sobre as tomadas de decisões. A falta de conhecimento do que Jesus, do que o Espírito Santo, do que Deus quer pra gente, a falta de conhecer